Irmãos, boa noite a todos, paz de Cristo, amém? Pessoal que está em casa também assistindo o culto pela internet, que Deus possa abençoar a todos, que a paz do Senhor possa entrar no seu lar nessa noite, de alegria para nós, né, de festa, de celebração, porque nós estamos aqui para cultuar a Deus, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, no nosso meio. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente ler um versículo só, porque a nossa programação hoje está um pouquinho extensa, a gente tem que fazer tudo bem rapidinho para a gente terminar dentro do nosso horário. Salmo de número 50. Salmo de número 50. Salmo de número 50, amém? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, mas não vai mudar muita coisa do seu texto. Salmo de número 50, versículo de número 23. A primeira parte só do último versículo. Então diz assim a palavra do Senhor: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Amém? Então, a palavra do Senhor está dizendo que a gratidão a Deus é uma atitude de honra ao Senhor. Então, esse culto, sobretudo, é para que a gente possa honrar a Deus com a nossa gratidão, com o nosso louvor, com a nossa adoração. E hoje a Mônica trouxe aqui uma reflexão muito interessante na nossa oração pela manhã, que fala justamente sobre gratidão, e eu queria compartilhar assim basicamente o que ela disse. Ela fala de um homem que foi assaltado, é uma história real. Ele foi assaltado e ele disse o seguinte: ele agradeceu após o assalto, ele agradeceu dizendo assim: eu sou grato, porque durante todos esses anos eu nunca fui assaltado. Além disso, sou grato porque mesmo que eles tenham levado meu dinheiro, não levaram minha vida. Embora eles tenham levado tudo que eu tinha, isso não era muito. E finalmente, sou grato porque fui eu quem fui roubado e não eu quem roubou. Então, diante de uma situação trágica, ruim, ele achou 3 motivos para agradecer a Deus, ao invés de ficar olhando só para o episódio do roubo. Ele podia ficar só olhando para aquele episódio e se lamentar por ter sido roubado, por ter, de repente, questionado talvez a proteção de Deus ou qualquer coisa assim. Mas, no entanto, ele olha para trás e primeiro ele percebe que durante todos os anos da vida dele, ele nunca tinha sido roubado. Aquela foi a primeira vez. Então essa foi a primeira gratidão. A segunda gratidão é porque roubaram o que ele tinha, mas ele estava vivo. E a terceira gratidão porque ele foi roubado e não foi ele quem roubou. Então, diante de toda essa situação que a gente está vivendo como cidade, como país, tanta coisa que a gente vê na televisão, é necessário a gente achar motivos para agradecermos a Deus. E se você for honesto, se você for um cristão honesto, justo, você vai olhar para a sua vida e você vai encontrar muitos motivos pelos quais você vai agradecer a Deus. Então, a proposta desse culto é a gente virar a chave do pessimismo, da ingratidão, e de ficar olhando só para as desgraças, e de ficar o tempo todo postando só aquilo que tira a esperança das pessoas. Mas no meio de tudo isso, a gente parar para olhar e perceber que há muitas coisas para agradecer a Deus. E nós estamos aqui para agradecer a Deus, primeiro, por todos os nossos irmãos que tiveram Covid e se recuperaram, graças a Deus, porque nenhum deles ficou hospitalizado em estado grave,
com ventilação mecânica. Segundo, porque os nossos anciãos todos foram preservados, estão vivos, estão bem, de saúde, com exceção de um ou outro que teve o Covid, mas passou assim com muita tranquilidade. Então, há muitos motivos para nós agradecermos a Deus. Então, ao invés de nós olharmos para o assalto, né, ou olharmos para a situação que está acontecendo, vamos olhar e vamos tirar boas lições, e vamos olhar como Deus tem sido bom conosco. E essa atitude de gratidão, como o salmista aqui ele diz, que o que me oferece a sua gratidão, honra-me. Então eu honro a Deus com a minha gratidão. E para mim é um motivo assim de muita alegria, porque desde o início do ano, eu me pus a orar diariamente, especialmente pelos nossos anciãos, diariamente, para que Deus pudesse preservar a vida deles. E nós estamos chegando no final do ano com todos eles absolutamente bem de saúde. Então no meu coração há muitos motivos para agradecer. Eu queria convidar aqui nesse momento, aqui na frente, para que a gente conheça e ore a Deus. Nós vamos iniciar com essa oração de gratidão por todos os irmãos, os nossos irmãos que tiveram Covid, que já estão aqui agora. Você vem aqui à frente que nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua recuperação. Quem teve pode vir. Eu quero orar, e o pastor Reinaldo está aí? Eu quero orar a Deus pela sua recuperação, que Deus possa abençoar, né, continuar abençoando sua vida, todos aqueles que tiveram. Olha quantas pessoas, não é, que já tiveram Covid. Tem pessoas que não puderam vir hoje aqui, que são da igreja, mas que também tiveram. Quem desses aqui, quem daqui, desse número aqui, quem daqui ficou hospitalizado? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Então é um número, né, pequeno. Apenas 4 desse número aqui ficou hospitalizado. E ficou hospitalizado por uma questão de precaução, não porque estavam no estado grave ou tiveram que colocar, entubar ou coisa desse tipo. Os demais todos cuidaram em casa mesmo, seguiram o protocolo e obedeceram a quarentena e foram curados. Então vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos que venceram o Covid, que passaram. E por isso que nós fizemos aquele quadro ali. Aquele quadro ali tem um surfista pegando uma onda, né? E eles venceram essa primeira onda. E o Salmo 89 diz que quando as ondas se agitarem, o Senhor, Ele acalma essas ondas. Amém, irmãos? E Deus deu livramento, Deus abençoou. Uma outra coisa que eu não mencionei, que nós temos motivo para agradecer, porque nós não tivemos nenhum óbito até agora, graças a Deus, nenhum óbito na nossa família espiritual e nem no nosso círculo mais íntimo de família. Então, veja, irmãos, por que eu vou postar link do Media Max? Por que eu vou postar, se eu posso postar uma foto, por exemplo, aqui, de pessoas que foram curadas, de pessoas que estão bem? É isso que eu quero promover, e é isso que a gente tem que promover, não é? Que se as pessoas se cuidarem, elas podem passar e elas podem vencer, e a nossa confiança está em Deus. Deus está cuidando de nós. Então eu queria que você estendesse a sua mão. Vamos colocar de pé, quem puder. Estendesse a sua mão direita em sinal de bênção e esteja abençoando, né? E vamos orar. Eu pedi para o pastor Reinaldo estar orando, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, pela recuperação desses irmãos. Orar por aqueles que estão com Covid ainda, estão se recuperando e não puderam vir hoje. Mas sobretudo louvar a Deus pela vida de vocês que venceram essa primeira onda, não é? E que passaram por isso e que estão aqui hoje para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então, vamos levantar um clamor de oração. Soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, queremos agradecer, Deus, com coração grato, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Deus, em especial pela vida desses irmãos que aqui estão na frente, Senhor, que venceram, Pai, o Covid-19, que venceram, Senhor, essa situação, Pai, calamitosa, Deus, no nosso país, no mundo.
Obrigado, Senhor, porque nós não tivemos nenhuma perca, não tivemos óbito, não tivemos nada, Senhor. E aqui estão os seus servos, Senhor, para demonstrar gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou, o Senhor livrou, o Senhor sustentou, Pai, cada um dos teus filhos. E agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, aquelas pessoas que ainda estão enfrentando essa situação. Coloca as tuas mãos de poder, coloca as tuas mãos de cura, Senhor. E que logo, logo eles também possam estar aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja vitoriosa, Senhor. Enquanto muitas outras, Senhor, infelizmente, estiveram com portas fechadas, tiveram percas. Ó Deus, o Senhor guardou, o Senhor sustentou, o Senhor protegeu, o Senhor curou. Deus, nós te louvamos, Pai, porque podemos dizer que é resposta de oração, é resposta, Senhor, desde os primeiros dias do ano, Deus, que a sua igreja esteve aqui reunida, orando, buscando. E eu me lembro, Deus, que uma das coisas que nós sempre pedíamos, Deus, é que o Senhor livrasse-nos de todo vírus, de toda doença, e o Senhor nos guardou, Pai. Por isso estamos alegres, por isso nós estamos felizes, por isso estamos aqui nessa noite, para prestarmos o nosso culto ao Senhor, de louvor, de gratidão, pois só Tu és digno, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos permanecer em pé, podem voltar para o lugar, Deus abençoe, obrigado. Nós vamos louvar a Deus com um cântico, Solta o Cabo da Nau. E esse cântico, ele diz assim: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, né? Então, a gente tem na Bíblia, a gente tem tantos textos onde Jesus acalma a tempestade, onde Jesus, ele acalma as ondas. Por isso nós escolhemos, inclusive quem não assinou o quadro ali, assina o quadro ali, você que teve Covid, assina o quadro, que aquilo é um registro da nossa gratidão a Deus, que nós não somos, né, como aqueles que olham só para o assalto, nós olhamos, né, por todas as outras coisas de bom que Deus faz na nossa vida, e é essas coisas que nós queremos divulgar. Então, saia do seu lugar, ou melhor, né, fique no seu lugar, né? Tem bastante gente aqui. Cumprimente assim com aceno, né? sem contatos físicos extravagantes. Cumprimente com aceno, mas declare isso, né? Solta o cabo da nau, Deus está no controle, Ele é o mestre, Ele está conosco, não há o que temer, vamos confiar no Senhor e vamos prosseguir, amém? Vamos louvar a Deus. Amém, glória a Deus. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força doer, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com
nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo pagou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu erro tirar sobre as ondas, Só a igreja adorando ao Senhor. Só a igreja. Solta o cabo da nau. solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Oh, glória a Deus. Navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aplauda o Senhor mais forte que você puder. Celebração. Pode se sentar. Amém. Pode se assentar. Nós separamos 2 testemunhos apenas de gratidão para ouvir hoje aqui, porque não dava tempo da gente colocar todo mundo que queria falar. Então os demais se sintam representados por esses 2. Vou convidar aqui o Dega primeiro, que quer aproveitar para agradecer, né, pela ação solidária que nós fizemos aí para ajudá-lo, e depois a irmã Rosalina. E aí nós vamos estar já ouvindo já o grupo Comunhão. Graças a paz, irmãos. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, os irmãos que se dispuseram em socorrer o pedido do irmão, né, do pastor, do irmão Geraldo, que meu carro fundiu o motor, e os irmãos se prontificaram a ajudar a consertar esse carro. O irmão Gilson até deu a mão de obra. E se fosse por mim, irmão, esse carro estava até debaixo de uma lona, porque eu não teria condição de arrumar esse motor, porque ficava em R$3.500. Então, os irmãos prontamente ajudaram, né, se prontificaram a ajudar. E não é a primeira vez que os irmãos me socorrem. Já teve uma vez e socorreram a minha neta também. Então, eu quero agradecer muito os irmãos. Muito obrigado de coração. Tem um versículo que fala que o amor de Deus nos constrange. Eu falo que o amor dos irmãos me constrangeram, tá? Glória a Deus. E o outro testemunho, irmão, que eu já estava preparado para dar, foi dia 10 de novembro que eu fiz 37 anos de hemodiálise. Então, os irmãos podem perguntar agora, mas está agradecendo porque faz 37 anos de hemodiálise? Não, eu agradeço porque nesses 37 anos de hemodiálise, eu nunca me deixei abater, eu estou sempre firme e sempre alegre. Então, quando eu não podia rir, é porque eu estava chorando mesmo, de dor. Então, eu estou sempre alegre na minha vida e Deus tem suprido, né? Deus tem me abençoado, que se os irmãos veem eu aqui, eu tenho um fêmur quebrado, já tive um câncer, então, estou aqui em pé, agradecendo a Deus até um momento oportuno,
e a palavra do pastor aqui hoje, né, que tem gente que por pouca coisa se deixa bater. Então eu não sou melhor que ninguém, né, mas Deus tem sustentado, tudo é pela honra e glória do nosso Senhor. E também quero agradecer a minha esposa, que Deus me deu há 3 meses antes de eu virar renal crônico, e ela está aí, segurando, isso aí, é a minha muleta, a minha outra bengala. Você não está vendo, é minha esposa ali, tá? Que tem me ajudado, e se possível for, eu ficarei mais 37 anos com ela. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meu irmão. E com todas as limitações, as dificuldades, irmão Adeguevaldo sempre presente na igreja, toda a vida, irmãos, toda a vida. Então é um exemplo, porque às vezes as pessoas, né, pegam tantas coisas assim, tantas desculpas às vezes para não estar presente, não é? E nós temos no exemplo dele alguém com tanta limitação, com todo, mas que sempre está aqui, que valoriza isso, graças a Deus, por essa fé consistente, né? Irmã Rosalina, o último testemunho de hoje, e aí nós vamos ouvir já dar os avisos, ouvir o grupo Comunhão louvando a Deus, e você pode estar adorando a Deus também com o seu dízimo e a sua oferta. Boa noite, irmãos, graça e paz. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Hoje é dia de ação de graças, que bom que o meu pastor teve essa ideia maravilhosa, porque todos os dias são dias de agradecer, né? Mas a gente não tem no nosso país um dia especial. Então, que bom que nós estamos copiando uma coisa boa. Vamos continuar agradecendo ao Senhor. E hoje eu quero falar da minha gratidão por esse Deus maravilhoso. A gente, às vezes, diz que crê. Mas na hora do sufoco, a fé fica desse tamanhinho. Então, nós temos que tomar cuidado. Crer é crer sem duvidar, em qualquer circunstância. Em junho, meu filho Binho, que a maioria conhece, ele teve um abscesso no reto. Um lugar difícil para tratamento, ele não sente o corpo. Então, começou a ter febre, e a gente preocupado, fazendo tratamento, exames, e finalmente eu descobri que tinha uma coisa diferente, um inchaço muito grande, e fomos procurar recursos. Deus é tão bom que a gente foi atrás do médico da bexiga, e ele mandou fazer uma tomografia, e foi descoberto que havia um tumor. E esse tumor estava já de um tamanho grande, estava com 45 ml de líquido. Então, já foi uma preocupação, e agora cirurgia, não é cirurgia? E em 2 dias, o tumor dobrou de volume. Então, vamos para o hospital, no Elcadre, não podíamos ficar lá, porque era particular, fomos para o posto, e os irmãos oraram muito aqui, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em muitos lugares, pessoas estavam orando, e Deus ouviu. Ele ficou 3 dias no posto e não conseguia vaga. Então, você pensa assim, oh Deus, onde estás, né? Por que eu fico aqui? Mas Deus tinha um plano, e Ele estava agindo. No dia que houve a vaga, eu pedi para passar pela minha casa para dar um banho nele, porque 3 dias não tinha tomado banho. E a situação era muito delicada. E eu o coloquei numa cadeira de banho, e orei com ele. A gente chegou, ele estava muito angustiado, oramos. E, de repente, eu tinha tirado a roupa dele, eu vi que estava vazando algo, achei que eram fezes. Pensei, puxa, está evacuando aqui, né? Mas era pus. Aquele tumor, cheio de pus, foi como se alguém tivesse espetado um alfinete. E eu creio que Deus fez isso. Esvaziou completamente. Nós saímos dali, fomos para o hospital, para a Santa Casa, tudo certo que haveria cirurgia. E os médicos fizeram uma junta e cuida e olha a situação delicada, mas chegou-se à conclusão na tarde daquele dia que não era necessário mais a cirurgia. Fizemos o ultrassom, estava resolvido e meu filho está bem. Ali na minha casa é uma luta, porque é uma semana bem, uma semana mais ou menos. Mas desde junho, quando ele melhorou, ele tem estado bem, para a glória do nosso Deus. Esse testemunho
vai ser colocado num tijolo. Está sendo construída uma igreja na Europa, eu ainda nem sei o local, mas os tijolos terão testemunhos de milagres. E esse testemunho foi para lá, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Para quem não sabe aqui na igreja, né? Eu acho que a grande maioria sabe. A irmã Rosalina, a família da irmã Rosalina foi os donos, os pioneiros, né, donos da Cacimba aqui em Campo Grande. Cacimba Sorvetes. Era do esposo da irmã Rosalina, da família. E aí depois, então, é que passou para outras pessoas, né? E é uma história também de muita luta, do Binho, graças a Deus, por aquilo que Deus tem feito na vida da irmã Rosalina e do Binho também, de toda a sua família. Eu queria dar alguns avisos antes dos irmãos cantarem. Domingo que vem agora nós vamos ter a ceia do Senhor, nos 3 cultos, 9 da manhã, 17 e 19. Então, nos 3 cultos nós teremos a ceia do Senhor. Prepare-se, os diáconos aí nos ajudem, para que tudo transcorra bem nesse domingo agora, último domingo do mês, tá? No sábado que antecede o domingo, no sábado, dia 28, vai ter aquela programação do cinema, que tem um cunho de ajuda às pessoas, né? Então vai ter um Cinetim, para a idade de 9 a 13 anos, né? Não pode falar criança, porque ficam bravos se chamar de criança, né? Então, de 9 a 13 anos, aqui na igreja, das 13 às 15, é uma atividade que o Ministério Infantil mais Missões estão promovendo. Vai ter uma sessão de cinema, e o ingresso custa 1 quilo de alimento não perecível. Então você vai trazer 1 quilo de alimento e retirar o seu ingresso, e esse alimento vai para abençoar as pessoas que precisam de cesta básica. Então procure aí a Sara, alguns já retiraram, era para ser sábado passado, a gente mudou. Então é sábado agora, das 13 às 15, aqui na igreja, essa sessão de cinema. Converse com a Sara, com o pessoal do Ministério Infantil, tome conhecimento, como que você pode ajudar, e saiba que isso vai estar abençoando outras vidas. Amém? Graças a Deus por isso, né? Nós vamos louvar a Deus com o Grupo Comunhão. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Quem passou por ali já viu que nós já começamos a mexer na obra, já estão concretando ali, fazendo o contrapiso, e também vai começar a colocar o telhado daquela outra parte. Então é o momento de nós estarmos orando a Deus, unidos, para que a gente vença mais essa etapa da construção nesse tempo desafiador aí de pandemia, mas Deus vai nos dar condição para isso. Então, vamos ouvir o grupo, e você pode estar adorando a Deus com o seu dízimo e a sua oferta, e logo depois do grupo a gente vai estar apresentando a Catarina, tá? Tá bem? Queridos irmãos, nós vamos cantar uma canção que tem como título Maravilhoso Deus. Esta canção, eu estava hospitalizado no dia 20 de setembro, e eu estava conversando com Deus, dizendo: Senhor, ensina o meu corpo a lutar contra esse vírus. E enquanto eu orava, entrou um enfermeiro e me viu orando, e eu comecei a orar também pelos que estavam trabalhando, né, para que eles ficassem protegidos. E eu percebi que aquela pessoa parou, ficou quieta. Aí quando eu terminei então de orar, a pessoa veio, me medicou, e eu estava ouvindo exatamente esta canção. Logo em seguida eu comecei a ouvir essa canção, e esse enfermeiro, ele começou a perguntar se eu era crente, de que igreja, e ele então pôde abrir o coração dizendo: olha, eu já fui de uma igreja evangélica e hoje estou fora. Então eu disse: volto o mais rápido possível, né? E ele falou assim: eu vou procurar a minha esposa e nós vamos para a igreja. Então, irmãos, o Silvio também tem alguns testemunhos, ele deu aqui na igreja, mas esta canção eu trouxe para o grupo dizendo: olha, Senhor, o Senhor está em todos os lugares, não é? E eu sei que o Senhor pode me ouvir. E é exatamente essa canção que nós vamos cantar. Sei que podes me ouvir, não posso me esconder
da tua onipresença. Sei que vês meu caminhar e pões a mão em mim. Tua destra me sustenta. No abismo lá estás, no mais alto céu também. Tua glória excede todo entender. És meu maravilhoso Deus. Sei que podes me ouvir, não posso me esconder da tua onipresença. Sei que vês meu caminhar e pões a mão em mim. Tua destra me sustenta. No abismo lá estás, no mais alto céu também. Tua glória excede todo entender. És meu maravilhoso Deus. Vê se há em mim caminhos deturpados, livra-me da escuridão, transforma minha vida, guiando-me ao alto. A ti eu clamo e em contrição. Vê se há em mim caminhos deturpados, livra-me da escuridão. Transforma minha vida, Guiando-me ao alto, a ti eu clamo e em contrição eu digo, Senhor, eis-me aqui. É santo, é justo, conheces o meu coração. É santo, é justo, conheces o meu coração. É santo, é justo, conheces o meu coração. Vê se há em mim caminhos deturpados, livra-me da escuridão. transforma minha vida, guiando-me ao alto. A ti eu clamo e em contrição. Vê se há em mim caminhos deturpados, livra-me da escuridão. Transforma minha vida, Guiando-me ao alto, a ti eu clamo e em contrição. eu digo, Senhor, eis-me aqui. Conheces o meu coração. Linda música, né? Maravilhosa. Obrigado, gente. Deus abençoe.
Nós vamos nesse momento apresentar a Catarina ao Senhor. Quero convidar aqui o Ender, a Nina já está aqui. E eu queria convidar o pastor João também para estar dividindo comigo esse momento, ou melhor, eu estar dividindo com ele esse momento, melhor dizendo, né? Porque ele é avô da Catarina, avô não, bisavô, né? Bisavô. Aliás, esses dias, a Nina postou uma foto assim, linda, né? Que poucas pessoas têm o privilégio de poder ter reunida primeira, segunda e terceira, quarta geração de uma mesma família, né? Então, aqui nós temos aqui, olha, primeira, segunda com o Nanai é filho aqui do pastor João, a Nina é filha do Nanai, terceira geração, e a Catarina e o Benjamin, a quarta geração, né? Que joia! E é isso que a gente quer construir aqui na igreja também, irmãos, sabe? Tem uma comunidade onde a gente envelheça junto, onde os nossos filhos cresçam junto, onde a gente participe dos momentos bons e difíceis uns da vida dos outros. Isso é maravilhoso. Nós vamos estar apresentando a Catarina ao Senhor, louvando a Deus pela vida dela, pedindo que Deus venha abençoá-la, dar a ela um crescimento saudável. Eu vou dividir esse momento de oração com o pastor João, vou passar primeiro para ele estar orando, e depois eu vou estar orando também, e eu peço que você estenda a sua mão direita em sinal de bênção, e nós vamos consagrar a Catarina ao Senhor nesse momento, amém? Senhor, nosso Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui, meu Pai, no santuário do Senhor, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos cura, o Deus que faz tudo em benefício de nós. Agradecemos porque estamos aqui fazendo a apresentação da minha bisneta, meu Pai. E eu quero agradecer, meu Pai, por estas bênçãos que o Senhor tem concedido, que esta criança, meu Pai, vá crescendo na presença do Senhor. Que seus pais tenham todo o cuidado de dar testemunho de suas vidas perante Deus. E que esta criança, meu Pai, seja um futuro, uma futura serva do Senhor no trabalho do Senhor. Muito obrigado e pedimos que ela tenha saúde, que ela vá crescendo cada dia na presença do Senhor, dentro da sua casa, no templo do Senhor. E seja com os seus pais, para que seus pais levem mais a sério cada dia o cuidado para com esta criança, para que ela cresça na presença do Senhor, honrando e glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado, porque ela veio, graças ao Senhor, não teve nenhuma dificuldade. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela gestação da Nina, por ter sido uma gestação tranquila. Ó Deus, ela esteve conosco aqui até o penúltimo dia, ó Deus, o seu parto, na oração da manhã, clamando ao Senhor. Teve uma gestação tranquila, tudo transcorreu bem, graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, pela vida da Catarina, que nasceu, ó Deus, cheia de saúde, para a alegria e felicidade dos seus pais. Ó Deus, que o Senhor venha capacitar, ó Deus, o Ender e a Nina com toda a sabedoria e com autoridade, sobretudo nesses tempos tão desafiadores que nós estamos de educar os filhos, ó Pai. Mas que a Catarina, ó Deus, como também o Benjamin, sejam filhos que honrem os seus pais, ó Deus, que seja, ó Deus, aquilo que vai abrilhantar a aliança dos teus servos, que seja uma bênção na vida dos seus pais, dos seus avós, do seu bisavô, de toda a sua família. E nós fechamos, ó Pai, orando como nós oramos aqui por todas as crianças, entregando, ó Deus, a sua sexualidade nas mãos do Senhor. Que ela desenvolva a sua sexualidade de maneira saudável, ó Deus, e que ela se desenvolva com toda a feminilidade e toda a docilidade, ó Deus, que é próprio de uma moça, de uma mulher, ó Deus. Que no tempo futuro, ó Deus, que o seu coração
aponte, ó Deus, para um homem de Deus, com o qual ela formará uma família, nos padrões da tua palavra, e assim como a sua mãe pôde dar netos ao seu pai, ela também possa dar netos aos seus pais, que o Senhor abençoe a vida dela, e que ela cresça cheia de saúde, e seja uma mulher de Deus usada pelo Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, parabéns, Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe, tá? Por falar em oração, eu esqueci de avisar, né, que nós estamos na semana de oração da manhã. E amanhã é o dia de ação de graças mesmo, né, irmã Rosalina? A irmã Rosalina veio dos Estados Unidos aí há pouco tempo atrás. Lá é mais importante do que o Natal. A gente escuta falar que o dia de ação de graças é mais importante do que o Natal, né? Pelo menos para eles, assim. Então amanhã nós estaremos aqui orando, buscando a Deus, das 6 da manhã às 6h50, é a última semana de oração da manhã do ano de 2020, então ainda dá tempo de você vir orar, traz aí um leite, hoje faltou leite inclusive, viu? Então amanhã quem for vir, quiser trazer um leitezinho pra gente aí, de saquinho ou de caixa, como você achar melhor, um bolo, qualquer coisa que puder agregar aí, vai ser bênção, e a gente vai orar, e tem sido uma bênção, muito gostoso, uma comunhão maravilhosa. Venha participar conosco amanhã e sexta-feira ainda estaremos buscando ao Senhor, amém? Nós vamos louvar a Deus só com mais uma, só com um escudo, para a gente poder remir o tempo, porque eu quero terminar tudo dentro do horário, e no final eu quero orar por aqueles que não tiveram Covid, né? Nós já oramos agradecendo a Deus por aqueles que tiveram, e eu quero agradecer até a Alcileia. A ideia do quadro não foi minha, a ideia do quadro foi da Alcileia. No domingo de manhã eu compartilhei aqui que eu queria algo que pudesse registrar a nossa gratidão a Deus de uma maneira concreta, não apenas com um culto, mas uma coisa concreta, que pudesse ficar para a nossa lembrança, né, pela proteção que Deus deu a todos esses irmãos que estavam aqui do Covid e outros que não estão aqui. Então é uma forma de nós louvarmos a Deus e dizermos, ali está o versículo do Salmo 89, né? Que é Deus quem nos fez passar por essa primeira onda ou pela mesma onda, não importa a onda que você achar que seja essa, não é? Um diz uma coisa, outro diz outra, esse é um tempo, né, próprio muito disso, mas independente disso, não é? O Senhor das ondas, o Senhor do mar, o Senhor dos senhores, é Ele quem nos guardou, quem guardou a vida de todos esses aqui, amém? Então esse quadro é de louvor a Deus, e ali está os nomes daqueles que passaram pelo Covid, dizendo: Deus, muito obrigado. Eu quero agradecer a Alcileia, porque ela captou, na hora que ela entrou em contato comigo, eu falei: é isso, é isso mesmo, Alcileia, que era alguma coisa assim, foi de Deus. Isso vai ficar aqui para que a gente lembre, irmãos, nessa segunda onda e qualquer outro vírus e qualquer outra coisa que vier, e a gente sabe que a Bíblia diz que coisas piores virão, que a nossa confiança tem que estar posta em quem? No Senhor, amém? No Senhor. Então passemos por tudo isso com coragem, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, levantando a bandeira do bom senso, mas sobretudo levantando a bandeira da fé também, não é? Confiando no Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com um cântico que marcou a jornada de oração, que foi escudo, e eu quero convidar você a colocar de pé, e esse cântico ele diz isso, que Deus é o nosso escudo, não é? E a minha oração desde o início, eu disse isso aqui, eu quero repetir, que em nenhum momento nós oramos, né? Nós oramos para que a gente não viesse enfrentar, ou ninguém da igreja pegasse o Covid. Nenhum momento. Minha filha pegou, né? Testou positivo. Estou dizendo isso porque eu vi alguns lugares em que pastores, né, com uma teologia que não é bíblica, né, decretando coisas que não estão no seu poder de fazer. A nossa oração o tempo todo foi para que Deus nos ajudasse a passar por isso, com confiança, seguros, se pudesse, sem óbitos, e é por isso que nós estamos celebrando aqui a vida, amém? Porque Deus tem cuidado de nós, e Ele vai continuar cuidando, amém? Diga para quem está do seu lado aí: não duvide do cuidado de Deus.
Se a coisa piorar, não duvide do cuidado de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus então. Vamos louvar a Deus. Me chamaram para cantar junto aqui, eu vou cantar junto então. Vamos louvar a Deus? Vamos lá. Vamos declarar isso que por toda a nossa vida, né? Nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Declare de todo o seu coração, celebre ao Senhor. Ele é o nosso escudo, já preparando o nosso coração para receber a reflexão na palavra do Senhor. Acompanhe. Por toda a minha vida, Declare isso, ó Senhor. ó Senhor, te louvarei, Pois meu fôlego é tua vida, e eu não me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento como forte esse vai que passar passou. também em nome de Jesus, porque Deus está à nossa Já frente. vivi tantos desertos, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelos livramentos do Senhor. mas toda voz me alcançou. Dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites. e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. declare aí de todo o seu coração. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso escudo. Porque a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. E nós declaramos aqui que a nossa proteção vem do Senhor, e nós nos sentimos seguros no colo do Senhor. Não há ferrolho, Não há ferrolhos, nem portas, aleluia, que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso escudo, hoje e sempre, amém, amém, louvado seja Deus. Pode se assentar. As crianças vão para o culto infantil? As crianças podem ir para o culto infantil. Quero convidar aqui o pastor Marcos,
que vai estar trazendo uma reflexão ao nosso coração. Pastor Marcos Mardini tem congregado conosco e eu convidei para trazer uma palavra rápida, uma reflexão mesmo sobre gratidão. E depois nós vamos encerrar orando por aqueles que não tiveram ou que acham que não tiveram, né? Pedindo a proteção de Deus e que, se tiver, que Deus também abençoe, para que seja algo tranquilo, né? E que Deus prossiga nos abençoando. E depois nós vamos estar ali indo para o nosso jantar. Pastor, Deus abençoe, querido. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, amém? Quantos creem que Deus se faz presente nessa noite e está celebrando conosco? Deus está celebrando conosco. Repita isso comigo, Deus está celebrando conosco. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós falamos de louvor, nós estamos falando que o louvor é a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O louvor é a nossa expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E é por isso que Deus habita no nosso meio. É por isso que Deus está celebrando essa noite. Porque o nosso coração está cheio de gratidão, de louvor, de reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Sem delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, queridos, em 1 Tessalonicenses, uma reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Agora tem que colocar o óculos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. E eu quero me ater apenas nesse versículo essa noite. Quantos encontraram aí? Diz amém. O texto bíblico diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir comigo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É em tudo, e não é apenas em algumas circunstâncias, em algumas situações, mas em tudo nós devemos o quê? Dar graças. Bom, queridos, antes de entrar nesse contexto aqui do versículo 18 de 1 Tessalonicenses, deixa eu situar os irmãos em relação ao contexto histórico. Nós temos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mediante o quê? Um relatório que Timóteo havia entregue para ele. Tá? Então o apóstolo Paulo fundou a igreja tessalônica na sua segunda viagem missionária. Depois ele parte da cidade e pede então para que Timóteo assuma o pastorado naquela igreja. Então durante um período Timóteo começa a fazer a sua leitura e vai percebendo algumas situações, algumas ondas tumultuosas, né? Várias ondas lá naquela igreja, e então ele passa um relatório para o apóstolo Paulo, falando do que estava acontecendo ali. E eu quero justamente, rapidamente, passar para os irmãos a situação que aquela igreja se encontrava, e então por que o apóstolo Paulo escreve essa carta, mas eu quero me ater apenas nessa instrução que ele deu à igreja, quando nós lemos então aqui, que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de quem? De Deus. Considerando que essa igreja era uma igreja formada por gregos devotos, mulheres nobres e também muitas pessoas que haviam vindo do paganismo. Tá? A situação dessa igreja era a seguinte: muitos crentes estavam desconsolados por causa de entes queridos que já haviam falecidos. Muitos crentes estavam abatidos porque haviam perdido parentes.
pessoas que já haviam falecido. Nós estamos vivendo uma situação agora que, apesar de muitos aqui não terem, graças a Deus, partido, né, para a glória, para estarem com Deus, nós perdemos amigos, perdemos entes queridos. Quantos aqui perderam amigos para essa Covid maldita do inferno? Quantos perderam? Amigos, alguém perdeu parentes aqui? E aí, o nosso coração, a tendência diante da situação é o quê? A gente sentir a tristeza, a gente ficar abatido diante dessa situação. E naquela igreja havia acontecido essa questão também. Pessoas haviam falecido, né? Pessoas haviam perdido seus entes queridos, e então eles estavam desanimados. Alguns andavam também ociosos e até mesmo desordenadamente. Então haviam pessoas na igreja que estavam vivendo uma vida de qualquer jeito e uma vida ociosa. E aí também temos um terceiro ponto, onde alguns sentiam-se tentados a voltar aos vícios dos pagãos. Pessoas que foram convertidas a Cristo agora gostariam de voltar aos vícios dos pagãos. E também nós temos ali uma situação de perseguição que era intensa aos cristãos. Como é que a gente fica diante de uma situação dessa? Perseguição. E não é essa perseguição que a gente vive hoje, não. Muito pior. Outros atacavam os motivos também e caráter do apóstolo Paulo. Quer dizer, a igreja estava sofrendo porque o seu apóstolo vinha sendo atacado pelos de fora, né? O seu caráter colocado em jogo, e então eles vinham atacando Paulo. E o motivo também do apostolado do Paulo, né? E a sexta e última situação é que enquanto outros ansiavam pela sua presença, haviam outros que ansiavam pela sua presença. Paulo havia deixado Timóteo, ele fundou a igreja, agora aquelas pessoas estão com saudade de Paulo. E por esse motivo, como Paulo não está presente, elas sentem a ausência de Paulo. Então haviam várias situações de ondas, né, que estavam tumultuando o coração daquelas pessoas. Timóteo percebe e faz então um relatório para Paulo. E Paulo resolve então escrever essa carta para animar essa igreja. Inclusive ele vai falar sobre a segunda volta de Jesus, a parousia. Mas eu não vou entrar nessa questão. Nós temos aqui as instruções finais de Paulo, que eu li para vocês, apenas o versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Os irmãos encontraram aí, né? Leia novamente para nós. O que está escrito? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, o tema dessa reflexão que eu quero passar para os irmãos, ele é bem sugestivo, né? Eu quero falar sobre o princípio da gratidão. Por quê? A gratidão não é um sentimento. A gratidão não é um sentimento, a gratidão é um princípio que cada cristão deve ter no seu coração. Vamos lá, repete isso comigo. A gratidão é um e não um. Porque se ela fosse um sentimento, pastor Alessandro, eu seria grato apenas em momentos convenientes, que me convém. Então, bom, o pastor Alessandro me ajudou, eu vou agora agradecer o pastor Alessandro porque ele me ajudou naquela situação. Mas quando eu digo que isso aí é algo que está cristalizado, é fundamentado, a gratidão é algo fundamentado na minha vida, significa que não depende de circunstância. Em toda e qualquer circunstância eu consigo ser grato a Deus. O apóstolo Paulo era grato em toda e qualquer circunstância. Passou por várias situações e manteve a sua fé inabalável. Nós temos homens de Deus como Davi também, que manteve a sua fé inabalável em Deus, independentemente da circunstância que ele vivia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, Senhor. Amém, irmãos? Então não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa se é Covid ou se é qualquer outra turbulência que você esteja vivenciando. A questão é que nós não estamos só. Quantos aqui tem motivos nessa noite para agradecer a Deus? Eu levantaria até os pés. Porque Deus tem feito grandes coisas. Eu vi o testemunho do irmão João, se me falha a memória. É João?
Como? Dega, irmão Dega. Quanto tempo o irmão Dega está passando por essa situação, irmão Dega? 37 anos fazendo hemodiálise, não é? Irmãos, alguém tem noção do que vem a ser uma hemodiálise? Alguém já acompanhou o parente numa sessão de hemodiálise? A esposa, né? Não é um sofrimento? Mas eu gostei da palavra dele, firme. Nesses 37 anos eu mantive-me firme. Eu estou firme. Estou em pé. Estou agradecendo a Deus. Eu estou louvando a Deus. E Deus ainda me deu um presente, né? Que é o outro esteio que está do meu lado, ele falou, que cuida de mim durante todos esses anos. Então, será que ele tem motivo de só para agradecer? Deus tem. Mas será que ele sofre com essa situação? Sofre. Mas essa situação não se compara com a grandiosidade do poder de Deus que opera na vida dele. Ele reconhece isso e é por isso que ele veio aqui agradecer a Deus essa noite. Porque mais tem Deus para dar, queridos, do que o diabo para tirar. Nós não estamos sozinhos no barco no barco da vida, né? Da nossa existência. Você não está sozinho. Deus tem estado conosco. Quando você leva os seus olhos para os montes, eu vou fazer uma mudança, esse monte seria, vou levar para o contexto de problema, não era, tá? No contexto bíblico não era problema. Era uma questão de adoração mesmo, né? Então, o povo de Deus adorava o Senhor dos Exércitos. Os Baalins adoravam Baal. Então, quando eu elevo os meus olhos para o monte, o meu socorro não vem de Baal, o meu socorro vem de quem? Do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Amém? Então, o que nós temos que entender é que a gratidão, ela é o nosso fundamento. Ela não é um sentimento, ela é a nossa essência. Ela é uma essência. Coloque isso no seu coração, não é um sentimento, porque sempre que eu for beneficiado de alguma coisa, eu venho à igreja e agradeço a Deus. Mas quando eu tenho uma consciência de que a gratidão é uma essência do cristão, na vida do cristão, já não importa as circunstâncias. O pastor não precisa nem ficar pedindo para a gente vir aqui, porque nós já somos movidos pela essência do cristão, que é a gratidão. Então, se é um sentimento, eu dependo que alguém me beneficie alguma coisa para eu dizer obrigado. Agora, quando eu tenho a consciência plena de que a minha vida está em Cristo Jesus, e não importa o que aconteça, a gratidão é minha essência, então eu consigo viver em toda e qualquer circunstância. O problema é que hoje, como o pastor falou, tem muita gente pregando o triunfalismo, né, ou determinando que aconteça, e as coisas acabam não acontecendo da maneira como a gente quer. Nós tivemos um exemplo, não vou citar nomes, aqui em Campo Grande, de um pastor, inclusive amigo meu, muito amigo meu, suas filhas foram alunas da minha mãe, nos conhecíamos muito bem, e ele foi acometido pela Covid. Eu me lembro que a igreja se mobilizou, intercedeu por ele, ficaram em torno do hospital onde ele estava, intercederam durante dias, declaravam, profetizavam e acreditavam que o milagre fosse acontecer. Mas nós temos que aprender a lidar com os nãos da vida, ou os nãos de Deus, porque vai ter momento que Deus vai dizer não. Quer dizer que Deus é mau, Deus não me ouve, cadê a tua palavra? Diz que aquele que pede, recebe. A questão é que a gente pede e não sabe pedir, né? Pedis e pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu tenho que pedir de acordo com a vontade de quem? De Deus. Senhor, qual que é a tua vontade diante da situação? Diante da Covid, estamos diante de uma onda. Primeira onda, agora vem a segunda onda, que vem a quinta, sexta, sétima onda. A questão é o seguinte, independente das ondas que vierem, Deus está conosco. Deus continuará conosco. E se a Covid, se ela me tomar, se ela chegar a me pegar, eu não vou ficar ali cabisbaixo, né, desmorecido. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Então nós temos que aprender a lidar com os nãos da vida e com os nãos de Deus, porque nem sempre Deus vai dizer não, ou sim. Nem sempre Ele diz sim. Jesus orou para o Pai lá no Getsemane: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Todavia, uma condição: não seja como eu quero, mas como tu queres.
Não é a maneira como eu quero, é como o Senhor quer. E o que o pai respondeu para ele? Toma o cálice, sofra. Porque esse é um propósito que eu tenho. E nós cristãos não viemos ao mundo à toa, ou nós seres humanos, pessoas, principalmente quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos o propósito de Deus para nós. E se Deus tem propósito conosco, Ele vai cumprir o propósito dEle. Seja passando por momentos de triunfo, seja passando por momentos de derrota. A derrota faz parte da nossa vida. Mas eu não estou aqui fazendo apologia à derrota, viu? Porque é muito bom vencer. E em Cristo nós sabemos, né, pastor, que somos mais do que vencedores. Amém? Eu me lembro uma canção que é um salmo antigo. Acho que alguns irmãos aqui da velha guarda vão se lembrar. Já ouviram aí conjunto Vencedores por Cristo? Alguém? A nossa safra lá atrás, Vencedores por Cristo. Eles pegaram o Salmo 34 de Davi e cantaram assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor, ó minha alma. Depois, engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e juntos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, e juntos a uma seu. Cantamos Salmo 34. De novo. Seu. Lá no início, em todo tempo eu sempre estará nos meus lábios. Em todo tempo eu sempre estará nos meus lábios. Se há no Senhor, ó minha alma, alegrar-se-á no Senhor, ó minha alma. Eu convido as minhas emoções, independentemente das circunstâncias, a louvar a Deus, porque a gratidão não é um sentimento. A gratidão é um princípio. E é a nossa essência. Quando nós olhamos para a galeria dos homens de fé em Hebreus, todos eles são pessoas que passaram por situações talvez piores de muitas situações que nós já vivenciamos. Mas eles permaneceram firmes aonde? Na fé. Então esse é o momento, irmão, de nós não nos deixarmos abater pelas mídias, trazendo esses relatórios. Nós temos sim que estar atentos, cautelosos, acompanhando, temos que estar atualizados com as informações, mas não podemos deixar o nosso coração se abater. Agora é hora de você mostrar em quem você tem crido. E a gratidão é uma arma. Demar de Campos cantava, né? Que o louvor é a arma de guerra contra o inimigo. A gratidão, quando eu expresso a minha gratidão, quando eu louvo a Deus, sou grato a Deus, eu estou declarando a minha fé em Deus de forma inabalável, e que ninguém pode tocar a minha vida e me destruir por completo. Porque eu estou demonstrando fé. Então, quando eu louvo a Deus, quando eu sou grato a Deus, eu tenho esse princípio fundamentado, essa essência, não importam as circunstâncias. Essa canção que nós cantamos agora há pouco, eu até lembrei do pastor Reinaldo, quando era cantar novinho, lá atrás, pastor Reinaldo. Novinho como eu, lá atrás. Nós temos uma história juntos. Ele cantava você cantava essa canção, não era, pastor? Aí, ó, eu lembrei aqui. E passou um filme na minha cabeça da minha vida, do meu histórico, da minha história, e de tudo que eu venho vivendo já há alguns anos no ministério, em família e tudo mais. E ouvindo essa canção, né? As tempestades, como é que é?
se acalmam. Depois. E as tempestades se acalmam. Depois. As tempestades se acalmam diante da voz daquele que tudo criou. Então, a Covid não é nada diante do Criador dos céus e da terra. Então, não é porque nós nos abatermos, tem que ficarmos aí preocupados, né? E sim vigilantes. Então é tempo de nós ficarmos mais cautelosos, porém confiantes, exercendo nossa fé no Senhor e sempre com o coração grato. Ontem, eu vou concluir, porque o tempo nosso é curto, mas ontem eu tive um tempo lá com a minha sogra, num pesqueiro, e eu fiquei sozinho no tablado, já era noite, eu joguei uma varinha, porque não pode pescar de outra forma, que é só ali no barranco. E eu fiquei olhando, né, e não peguei nada também, só vi uns bichinhos ficar assim, puxando, mas não deu nada. Mas eu olhei para o rio, aquele rio, acho que é Piraputanga ali, e tem os morros em torno dele, as estrelas, a lua, e o meu coração se encheu de gratidão a Deus por tudo. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu falei, existe um Deus todo-poderoso que nos guarda, existe um Deus todo-poderoso que nos livra das tempestades, um Deus todo-poderoso que nos protege no dia mau. E eu comecei a repensar a minha vida, é um momento de reflexão, de introspecção, e olhando para toda a minha história, e vendo as mãos de Deus cuidando de mim em cada momento, em cada situação. E eu tenho certeza que isso não tem sido diferente com cada um de vocês. Porque todos nós temos uma história aqui que eu acho que não cabe num livro. E se você olhar para trás, trazer à memória o que te dá esperança, não é a derrota simplesmente, mas é de onde Deus te tirou. E o que Deus fez com você. Aí então é hora de você falar, Senhor, realmente. Porque o que Deus fez na minha vida, homem nenhum teria poder para fazer. Na minha adolescência, na minha juventude, eu sei quem eu fui, eu sei o que eu fiz no verão passado, e Deus colocou as mãos sobre mim. Colocou as mãos sobre mim, me presenteou com uma esposa maravilhosa, 25 anos de casado, 3 filhos e um netinho, uma família linda e maravilhosa. Mas durante esses anos todos, as mãos de Deus sobre nós, crise no casamento, problema com o filho, situações das mais diversas, eu olho para trás e percebo que eu venci tudo isso em Cristo. Isso não acontece só comigo. Eu vi a mensagem do pastor esses dias, Diego, e falando da vida dele, da perda do filho, e tocou muito no meu coração a paixão com que ele serve a Deus hoje. Porque talvez muitos virariam as costas e abandonariam tudo e culpariam Deus. Mas ele continua servindo e talvez com uma intensidade muito maior do que ele tinha. Porque no momento que ele mais precisou, Deus se fez presente na vida dele e fortaleceu o coração dele. A igreja o abraçou e o ajudou a passar por essa turbulência. E é justamente o que o pastor vem fazendo aqui, pastor Alessandro, com os demais pastores, ajudando essa igreja a passar uma situação difícil como a nossa, essa que estamos vivendo. O amor do pastor Alessandro, a equipe que tem aqui na igreja, eu fico vendo no WhatsApp, de remédio, de tudo, cuidando de todo mundo. O próprio irmão falou ali, não é a primeira vez que me ajudam, já me ajudaram várias vezes. É Deus agindo na sua vida, meu irmão. E nós como comunidade, usufruímos disso. Porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Amém? Fique de pé, queridos. Eu vou orar com vocês. Uma palavra de oração. A gratidão é um princípio. A gratidão é um princípio.
e não sentimento. Não tenha sentimento de gratidão, tenha consciência da gratidão. Consciência de quem Deus é para você, do que Ele fez por você, do que Ele tem feito na sua vida. Diante das adversidades do tempo presente, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Ele suportou tamanha oposição. Manteve-se fiel ao propósito. Todos nós fomos chamados com propósito. Como seres humanos e também como cristãos. E não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. Às vezes alguém aqui tem perguntado: onde é que está Deus na minha vida? Porque não pode ser, é só problema. É só problema. Se não bastasse os meus problemas, ainda a mídia me informando aí que aumentou o número de casos da Covid, o meu parente lá longe foi acometido pela enfermidade. Onde está Deus? Eu quero dizer para você que Deus trabalha por trás dos bastidores da sua vida. Existem momentos que parece que Deus não está presente, mas é engano nosso. Porque Ele tem cuidado de nós. Nós não estamos sozinhos diante desse dilema de crise sanitária instaurado no mundo, porque não é só o Brasil, não é só no Mato Grosso do Sul, não é só em Campo Grande. Mas nós servimos um Deus e cremos um Deus todo-poderoso que nos livra de todo mal. E assim como Ele livrou todos os irmãos que vieram aqui à frente, Ele continuará agindo em nosso favor. Mas uma coisa é certa: ainda que alguém aqui seja cometido pela Covid, mantenha firme a sua confiança, mantenha firme a sua esperança, porque nós só vamos sair daqui o dia que nós cumprirmos o propósito de Deus. No momento que o plano de Deus para conosco se encerrou, não adianta nem orar pedindo para que Ele nos deixe ficar. Mas enquanto você estiver aqui, Deus tem plano com você. Não se preocupe, ainda que você seja cometido por alguma enfermidade. Deus é contigo e você vai cumprir o propósito dEle, porque Deus te chamou para algo nesse mundo, para fazer a diferença nesse mundo. Então não vamos nos importar com o que estão dizendo na mídia, no sentido de nos deixar abater, mas vamos nos lançar cada vez mais em fé na pessoa do nosso bom Deus, do Senhor que fez os céus e a terra. O que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Como cantou Ismael Ramos: a minha voz, o meu louvor, o meu viver. Senhor, nós queremos entregar a nossa voz, o nosso louvor, o nosso viver. E não só nesse culto, mas queremos de ato contínuo. Queremos viver a gratidão continuamente. Não queremos deixar com que as nossas emoções se aflorem diante dos problemas, que o medo nos assole de tal maneira que nós percamos a fé. Nós queremos permanecer como o apóstolo Paulo, firme e forte, combatendo o bom combate, encerrando aquela carreira, a boa carreira, e guardando a fé no Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, Senhor, sobre o teu povo que aqui está. Tenha misericórdia de nós, da minha vida, da minha casa, da minha família, de cada família que aqui está, desta igreja. Continue, Senhor, nos abençoando, nos livrando do mal e operando o teu querer em nós. Essa é a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Vou
disso que quem não teve, só permaneça em pé. Quem teve, pode sentar. Eu vou pedir para o pastor Diego vir aqui fazer essa última oração. Você que não teve, né, na sua casa, não teve Covid, você que quer representar os seus pais, a grande maioria não teve, né? E eu queria também, assim, não só orar, mas sugerir você a ficar atento, né? Na sua saúde, na sua suplementação. É importante nesse tempo você estar suplementando a sua saúde, né? Se você tiver com uma boa imunidade, ainda que você venha adquirir alguma coisa, você passa por isso com muito mais tranquilidade. Então fique atento nisso, né? Não apenas na máscara. Enquanto essa situação continuar, continuemos com as máscaras na igreja, evitando contato físico exagerado. Se for cumprimentar, né, só assim. Abuse da limpeza nas mãos do álcool ali, tem álcool para isso. Passe na entrada, passe na saída. Procure se inteirar das vitaminas que você pode tomar. Vitamina D3, zinco, não é? Já está comprovado aí que quem está bem suplementado nessas vitaminas, de repente vai ter uma imunidade aí que pode nem adquirir. Por exemplo, lá em casa, a Sofia teve, nós convivemos com ela, nós não adquirimos e ela passou assim com muita tranquilidade. Então vou dar o meu exemplo aqui, né? De manhã, logo que eu acordo, eu tomo própolis, como pólen e geleia real. Depois do almoço eu tomo uma cápsula que eu mandei manipular com 15 mil I de vitamina D3, 5.000 I de vitamina A, 50 miligramas de zinco e vitamina K2, que é um complexo próprio para a questão do Covid, e 1 grama de vitamina C. À noite, magnésio. Então é suplementação. Cuida da sua saúde, não fica só também, né? Confia em Deus, obviamente, acima de tudo, mas suplementa. Procura saber o que você pode fazer para, dentro desse contexto de pandemia, você está com a sua imunidade reforçada, que se isso acontecer, está comprovado que ainda que você pegue, né, se você não tem comorbidade nem nada, ainda que você pegue, você pode passar por isso com muito mais tranquilidade. Então faça isso, cuide. Eu já passei várias vezes a receita pelo WhatsApp. Tem gente que não se liga muito nisso, mas faça isso, né? Prepare a sua saúde, suplemente a sua saúde nesse tempo. Depois você relaxa, mas pelo menos nesse tempo, para se por acaso acontecer, você está com uma boa imunidade. Amém? É algo que você pode fazer. E no mais, irmãos, Salmo 147 diz que Deus, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Amém? Ele morreu pelas estrelas? Ele morreu por quem? Dá até vergonha de não confiar em Deus, quando a gente sabe que Deus chama cada estrela pelo seu nome, não é? E nos ama a tal ponto que deu o seu Filho único para morrer por nós. Então, acima de tudo, confie em Deus. Não seja uma pessoa governada pelo medo. Não seja uma pessoa governada pelo desespero. Você não precisa disso. Não tenhais medo, tenhais fé. É o que a palavra de Deus diz. Tenhais fé. Se cuide, tenha fé. Amém? Nós vamos orar e com essa oração nós encerramos o culto. Todos estão convidados a jantar se quiserem, mantendo ali uma boa distância, não é? Na fila, você pode pegar, comer, bater papo também com não dá para comer de máscara, obviamente, né? Mas hoje foi até engraçado. Hoje de manhã tinha um irmão aqui que ele tirava a máscara, mordia o pão e colocava a máscara de novo. Falei, rapaz, pode comer sem máscara aí depois você... Então, mas dá para a gente poder comer com uma certa, né, distância, sem preocupação, sem, não é? Se não tem fanatismo para Deus, tem gente que não tem fanatismo para Deus, vai ter fanatismo para isso, por quê? Entendeu? Tenha fanatismo para Deus também, pelo menos, mas tenha um fanatismo, uma preocupação, uma coisa assim que, né, um amor por essa vida aqui que é passageira, que, meu Deus, então equilibre as coisas, então, pelo menos, não é? Se apegue com Deus, confie no Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós já te agradecemos por cada um que teve a vitória em relação a esse vírus. Nós te louvamos, ó Pai, porque a vitória deles é a nossa vitória, Pai. Obrigado, Senhor, tem sustentado cada um de nós aqui, tem sustentado cada um que passou por isso. E agora nós queremos te agradecer por cada um que não pegou também, ó Pai. Isso é motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Continua guardando, continua protegendo, continua livrando do mal. Que assim, ó Deus, possa passar até o final, até a chegada da vacina, até, ó Pai, a cura total desse vírus, ó Pai. Ó Deus, que assim possam continuar cada um que não pegou, protege, ó Pai. Ó Deus, dê uma imunidade, ó Pai, a cada organismo, ó Pai amado, que esteja saudável, que esteja imune a esse vírus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós estamos sujeitos à Tua vontade, sim, mas nós também, ó Pai, fazemos diante do Senhor a nossa súplica, para que o Senhor continue guardando, e cada um que já pegou também, guarda, ó Deus, livra do mal, livra de tudo, para que não tenha novamente, ó Deus. Nós queremos confiar no Senhor, ó Pai, sem medo, ó Pai, mas confiando, fazendo a nossa parte, entregando ao Senhor, e confiando acima de tudo em Ti, ó Deus. Nos livra e nos guarda de todo o mal, em nome de Jesus, ó Deus, amém, Senhor. Amém, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, Ele que tem cuidado de nós. Obrigado ao Dinei que correu atrás ali do quadro para mim, viu, Dinei? Deus abençoe. O William também, que me ajudou bastante. Deus abençoe o William. Pessoal do recital é para ficar aqui com o André, que vai ensaiar. Os demais estão liberados, Deus abençoe. Domingo tem ceia, um bom retorno para sua casa, ou vamos ali para o nosso jantar de comunhão.